Amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria, que a força do Espírito Santo esteja em seu coração. Hoje, dia 22 de novembro, todos sabemos, né? A igreja faz memória litúrgica à nossa padroeira de Santa Cecília, Virgem e Marte, né? Padroeira dos músicos, dos artistas. Alguns autores colocam especificamente Santa Cecília como padroeira da música sacra. Santa Cecília, gente, tem uma história linda, né? A tradição nos conta que ela foi martirizada no ano de 230 durante o Império de Alexandre Severo e o pontificado de Urbano I. Seu culto é antiquíssimo na igreja e a sua basílica, né, a qual eu tive a graça de visitar, fica em Trastevere, em Roma. Ela fez desde muito cedo um voto de entrega, né, da sua virgindade perpétua ao Senhor. Mas por conta da tradição, o pai a obrigou a casar com um jovem chamado Valeriano, um nobre, né, da época. Ele não era cristão e Santa Cecília, no dia do que seria a lua de mel, revelou a sua fé, disse a Valeriano em quem ela acreditava, como tinha se entregue, né, ao Senhor, e ele disse que só acreditaria na sua história se visse o seu anjo da guarda. E então o anjo da guarda lhe apareceu, ele se converte mesmo, a ponto de ser catequizado e batizado pelo Papa Urbano I. Tão forte era a sua fé que logo depois ele converte o seu próprio irmão, o jovem Tiburcio. Por abraçarem a fé, pregarem o Evangelho e ainda ajudarem, né, a dar um sepultamento digno aos corpos de cristãos que eram lançados nas ruas, eles foram presos, foram convidados a renunciar à fé, não renunciaram e por conta disso foram decapitados. Almáquio, que era o prefeito da época, que já tinha martirizado, né, os irmãos, foi então atrás de Cecília. Prendeu Cecília, mas temia uma repercussão de uma execução pública, visto a popularidade da jovem cristã. Então ele a trancou em casa, na sua própria terma, uma espécie de sauna, ligou no máximo, pediu que ligassem no máximo, e depois de um dia e meio, quando já se acreditava que ela tivesse queimada, asfixiada, encontraram Santa Cecília envolta, né, sob uma nuvem de um certo refrigério, né, o que acabou levando à conversão daqueles que tentaram martirizá-la, né. Contando isso ao prefeito, ele se encolerizou, ao invés de se converter, né, se encolerizou e mandou decapitá-la. Então, isso era feito por um carrasco, né, uma pessoa que era especialista, só fazia isso. Mas ele deu 3 golpes, né, no pescoço de Santa Cecília e não conseguiu decapitá-la, né, deixou-a agonizando. Foram 3 dias de agonia e ela só vai realmente se converter depois de doar todos os seus bens, inclusive a sua casa, para que se transformasse numa igreja e se confessasse com o Papa Urbano. Quando não tinha mais nenhum fio de voz, ainda assim ela professava a sua fé no Senhor ao unir os 3 dedos, né? Aqui, né, o polegar anelar, né, e o dedão, né? Assim, dizendo que ela acreditava na Santíssima Trindade. Assim, ela foi inclusive retratada, né, na escultura de Madênio, né, que é aquela que tem assim, aos pés de Santa Cecília na igreja, tem uma pequenininha onde ela está deitada, né, com a linha que ela degola, né, e os 3 dedinhos juntinhos dizendo: eu creio na Santíssima Trindade. Diz a tradição que o próprio Papa Urbano, junto com alguns diáconos, ajudou a sepultá-la, né, lá na tumba de São Calixto. Ali ela ficou depois de um tempo e mais tarde ela foi encontrada e levada, né, para ser sepultada na sua própria casa, na igreja de Santa Cecília em Trastevere. E o seu corpo foi encontrado incorrupto, foi o primeiro corpo incorrupto da história da igreja. Santa Cecília é um exemplo para todos nós, de pessoa firme na fé, que não negou jamais, né, a sua fé, teve oportunidades para isso, renunciou a todos os seus bens, todas as suas riquezas, para doar tudo para os mais necessitados e para a própria igreja que estava ainda, né, primitiva, uma igreja que estava ainda se fortalecendo. Por que a história de Santa Cecília, a música, né? Por que ela é a padroeira dos músicos? Bom, sobre isso tem várias histórias. Uma que no casamento mesmo dela, né, enquanto ela ia para o altar, já tendo se entregado a Deus, ela cantava, digamos que o seu coração pertencia a Ele. Outra história é que enquanto ela estava ainda, né, nos 3 dias de agonia,
ela interiormente cantava o Senhor entregando a sua vida. Outros dizem, né, que ela tocava algum instrumento, espécie de um instrumento que antecedeu o piano. Outros dizem que não há nenhum tipo de assim, nada concreto de que Santa Cecília tocasse algum instrumento, mas que a sua própria vida tinha sido uma canção a Deus. Então temos aí essas, né, incongruências com relação aí a Santa Cecília ter ou não tocado algum instrumento, mas ela é considerada desde sempre, em todas as suas iconografias, você vai ver Santa Cecília tocando órgão, carregando uma espécie de instrumento que parece um conjunto de pífaros, né, que antecedia o piano, ou ainda outros instrumentos. Tem imagens de Santa Cecília com uma guitarra portuguesa e outros. Ela sempre foi associada aí à música, por isso nos inspira, né, a cantar e louvar a Deus com a nossa própria vida. E para quem toca algum instrumento, todos eles em algum momento já pediram aí a Santa Cecília que os abençoasse. Meus irmãos, recebam então agora a bênção diaconal. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, por intercessão de Santa Cecília, nossa padroeira. Que Deus nos abençoe e vos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso